internautas, antes de começarmos a falar sobre a mineração e o povoamento, devemos lembrar que durante o período colonial brasileiro, a produção de açúcar foi uma das atividades econômicas mais importantes da época. Os comerciantes portugueses, eles obtinham muitos lucros, os lucros deles eram muito bom. A venda desse produto na Europa era muito grande. E para cultivá-lo, os portugueses vieram morar aqui no Brasil a partir de 1530 e com isso eles povoaram ali vilas, cidades e nisso o nosso país foi crescendo e desenvolvendo. A prosperidade econômica proporcionada pela cana-de-açúcar começou a reduzir no final do século XVII. Por quê? Porque foi quando os holandeses deram início à produção do açúcar na América Central. Começou a ocorrer o quê? Concorrência e fez com que o preço do produto baixasse. Desde o início da colonização, os portugueses buscaram formas de explorar nossa terra, o nosso Brasil. E como o Brasil aqui era uma colônia, eles tinham que fazer o quê? Sempre buscar algo que gerasse lucro para a coroa portuguesa, para a metrópole. Por isso, a busca por ouros e metais sempre foram muito grande. Quem foi que fez isso? Iniciou pelos bandeirantes, homens que entravam no interior da América do Sul em busca de riquezas. Eles eram do sertão colonial e queriam que eles estavam em busca de ouro. E muitas vezes eles capturavam os índios, fazendo com que esses índios fossem escravizados e querendo fazer com que o índio trabalhasse como mão de obra para o desenvolvimento. Mas só que os índios eram protegidos pela missão jesuíta, pelos padres jesuítas, e os padres sempre estavam ali protegendo e eles invadiam muitas vezes, viu? Eles queriam lá em busca de ouro. Então, na década de 1690, começaram a aparecer notícias da descoberta de ouro no estado de Minas Gerais. Então, gente, se nós fizermos uma prova, de acordo com os nossos estudos, em que estado iniciou lá a busca do ouro? No estado de Minas Gerais. Dá uma olhadinha no mapa de vocês do livro tem, e tem também na aula anterior. Vai lá dar uma olhadinha. Para a coroa portuguesa encontrar ouro, significava que a possibilidade de superar, então, a crise, porque Portugal estava vivendo um momento de crise, porque o açúcar não estava dando tanto lucro a ele como deram. Por quê? Porque os holandeses começaram também a produzir. Então, a riqueza do açúcar, o lucro que eles tinham com açúcar foi caindo. Lembrando que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles vieram atrás de ouro, não encontraram. Então, a primeira riqueza que eles começaram a explorar, o que eles começaram a explorar como fonte de riqueza foi o pau-brasil. Em seguida do pau-brasil, o desmatamento começou a ocorrer e eles começaram a plantar cana-de-açúcar e deu muito certo. Por muito tempo, isso deu certo. Mas chegou um período que o rei de Portugal já estava entrando em crise. Aí foi quando iniciou a busca de ouro pelos bandeirantes lá. E um dos locais que eles encontraram foi em Minas Gerais. Vocês não podem esquecer isso. Essa notícia da descoberta de ouro foi na região mineira e provocou uma grande aceleração e um fluxo migratório, porque muitas pessoas começaram a querer morar lá e lá começaram a surgir novas leis portuguesas. Lembrando que as pessoas que trabalhavam lá, todo o lucro era levado para Portugal. Quem conseguia, tinha escravos que nesse período conseguiam achar, os escravos estavam trabalhando na lavoura. Tinha escravo que conseguia esconder essas pedras preciosas e muitas vezes até comprar a sua liberdade, a sua alforria, tá? Mas foi um período que trouxe muitos lucros para a coroa portuguesa. Então, vocês estão vendo aí que primeiro, como já vimos, né? Lucro do Brasil, que o Brasil deu para a coroa portuguesa, começou com o pau-brasil. Após o pau-brasil veio a cana-de-açúcar. E após a cana-de-açúcar, nós estamos vendo aqui a mineração do Brasil, o Brasil colonial, que foi o ouro. Que foram quando começaram a descobrir a grande quantidade de ouro que havia em Minas Gerais, iniciando ali aquela busca.
E vocês podem ver um pouquinho que eram os negros que estavam trabalhando e o homem branco fiscalizando no Brasil colonial o ciclo do ouro. A gente vê a grande quantidade de negros e as pessoas também brancas vinham em busca desse ouro. Mas aí sempre houve o quê? Uma fiscalização, porque o rei de Portugal alegava que tudo isso pertencia à metrópole, a coroa portuguesa. Então, aqueles que conseguiam encontrar esse ouro, eles conseguiam se esconder, eles também iam enricando. Lembrando que houve muita morte, muitos escravos morreram, muitos negros morreram. E foi um período que contribuiu muito para o desenvolvimento econômico de Portugal. Dessa maneira foram formando as novas vilas e povoados que hoje nós conhecemos, que temos dentro do Brasil, Minas Gerais e tantos outros nomes.